Sejam bem-vindos à nossa aula número 5. Nós iremos estudar nessa aula o ciclo que envolve o processo de constituição das rochas na superfície terrestre. Na aula passada, nós estudamos o planeta Terra como um planeta dinâmico. Então, para compreendermos o ciclo de produção das rochas, temos que observar algumas dessas transformações dinâmicas que ocorrem e que toda a feição, da superfície terrestre está relacionada diretamente com eventos e processos geológicos de média, longa e curta duração. Então, para compreendermos a dinâmica do planeta, numa concepção mais de tempo geológico, é interessante e essencial compreendermos a duração do conjunto de processos e fenômenos que vão exercer um papel decisivo nos ciclos de transformação desse sistema chamado planeta Terra. Então, qualquer feição geológica ou de rocha apresenta uma série de eventos naturais, certo? Que são situados em um intervalo de tempo específico durante o tempo geológico. E quando falamos em tempo geológico, falamos de uma escala de tempo de milhares de anos. E para facilitar o nosso estudo sobre a classificação dos ciclos e processos, temos que observar que toda essa dinâmica de constituição de rochas se vale de processos cíclicos, ou seja, que acontecem e num sentido de sempre estar se refazendo na superfície terrestre e que não tem ao longo do tempo geológico uma datação específica, mas que eles acontecem e são ativos na composição e transformação da crosta terrestre. Então, o ciclo das rochas constitui-se, uma forma mais simplória e sintética de representar inúmeras possibilidades, pelas quais o tempo geológico, um tipo de rocha, pode transformar-se em outro. Então, quando nós falamos do ponto de vista da transformação de uma rocha, ela basicamente apresenta uma característica, bastante peculiar. Quando você vê uma rocha, por exemplo, sedimentar, e o processo pela qual foi formada, nós temos uma série de eventos a serem pesquisados, identificados, e que juntos são resultados de macroprocessos que envolvem geossistemas. Então, quando falamos de rochas, ou de ciclo de rochas, podemos afirmar, a princípio, de início, que trata-se de um ciclo de transformação de uma rocha para outra rocha, ou de um tipo de rocha para outro tipo de rocha. Então, os geossistemas também fazem parte dessa dinâmica. Então, ele compõe esses macrosistemas de transformação. Então, a relação entre os geossistemas e as configurações da parte mais externa do planeta, como a hidrosfera, a biosfera e a atmosfera, elas estão interligadas. E, naturalmente, a tectônica global, que é uma perspectiva de entendimento, de formação de rochas e cadeias de montanhas, da formação dos continentes e separação, constitui o motor do ciclo das rochas. Tá? Temos fontes de energias naturais que também são processadas de forma cíclica, como a hidrosfera, a biosfera e a
atmosfera. Então, esses geossistemas, eles possuem mecanismos cíclicos, né, de desenvolvimento e de constituição ao longo da era geológica. Então, para facilitar um pouco mais, né, desse entendimento do que é o tempo geológico dos ciclos de transformação da Terra, nós apresentamos um esquema que, de certa forma, objetiva melhor o que nós chamamos de processos interativos, e que juntos eles formam toda a constituição dos ciclos de transformação do planeta. Então, essa classificação ela é posta como ciclos de duração extremamente longa, né, ciclos de tempos de transformação de duração longa, certo? Ou extremamente longa, que são os ciclos de produção que envolvem os geossistemas na formação de continentes, ilhas, das áreas oceânicas, da deriva continental, como nós estudamos na aula passada, movimentos de desenvolvimento de cadeias de montanhas e como da colisão de placas, ou da tectônica global. Temos os ciclos de transformação do planeta, que são ciclos de longa duração. Então, ciclos globais envolvem oscilações climáticas, né, das eras geológicas, glaciais, e variações de sistemas de corrente oceânica. Os processos de duração média, certo? Que está entre processo de duração curta e longa. Elas trazem aqui processos que envolvem a formação das planícies de inundação, por exemplo, como o Pantanal, modificação, né, do meio ambiente pela esfera antrópica. Então aqui já entra o elemento humano na transformação desses ciclos, né? Temos os ciclos aqui de duração curta, que são aqueles sazonais, certo? Podemos aqui exemplificar como a variação da calota polar, crescimento anual dos animais e vegetais, né? Os ciclos de reprodutividade e de morte desses animais. Temos os ciclos extremamente curtos, que são aqueles ciclos, né, de transformação do planeta que envolvem alguns eventos de curta duração. Entre eles temos as tempestades, que são formadas nos oceanos, também como furacões, terremotos e tsunamis, certo? Os processos de duração muito curta, aí são aqueles eventos ainda muito mais fugaz. São os ciclos das marés, variação diurna da temperatura, a rotação da Terra, que controla o tempo, certo? Geográfico, dias e noites. Então, é importante destacar nesse esquema aqui que a classificação desses tempos de transformação eles estão intimamente relacionados, certo? Nós temos aqui todos os ciclos tendo uma relação com os demais. Então, o que é que nós podemos dizer aqui? Que esses processos e ciclos interagem uns com os outros, certo? De modo complexo. Então, os processos mais lentos são identificados somente pelo meio de evidências indiretas, certo? E são identificados, né, na observação até mesmo a olho nu, diferentemente dos processos de longa duração, que somente são registrados, ou são possíveis de ser registrados, como, por exemplo, nos ciclos das rochas, que são basicamente registros
que demonstra os processos, né, de formação e granularização, de erosão, que não é possível de ser estudado sistematicamente, né, por exemplo, em laboratório. Então, as inferências científicas desses ciclos de longa duração é feito pelos registros fósseis, pela análise de sedimentos, de rochas no fundo dos oceanos, nas bacias sedimentares dos continentes. Então, são processos dinâmicos que fazem parte, né, da transformação do sistema da Terra. Então, o ciclo das rochas. O ciclo das rochas, ela vai fazer referência à formação de 3 tipos de rochas, que são as rochas sedimentares, metamórficas e as rochas magmáticas. Então, e suas transformações de uma para outra, né, mediante a atuação de processos na superfície e na subsuperfície. É possível uma rocha sedimentar se transformar numa rocha metamórfica? É. É possível uma rocha magmática se transformar numa rocha sedimentar? É. Então, esse ciclo que nós vemos aqui também diz respeito à transformação de uma rocha para outra, né? Então, qual o motor do ciclo de transformação das rochas? Primeiramente, temos aqui a energia proveniente do Sol. Essa energia, ela é transportada, né, e absorvida tanto pela atmosfera como pelo solo. Então, essa energia, basicamente, ela é direcionada e controla todos os processos referentes à erosão. Temos aí a perspectiva, né, da erosão proveniente através da chuva, do gelo. Então, a energia do Sol ele é fundamental para compreender, né, o ciclo de transformação das rochas. A energia gravitacional. A energia gravitacional responsável pelo desenvolvimento, né, de movimentos de massa. E a partir dessa característica, né, dessa lei gravitacional, que é onipresente em toda a superfície terrestre, nós temos a deposição de sedimentos através da energia gravitacional, como também o transporte de sedimentos. E que por isso, né, nós temos a energia gravitacional como sendo uma aliada no ciclo de transformação. A energia proveniente do interior do planeta. Temos então a estrutura, né, interior do planeta, nós estudamos aula passada, no conteúdo sobre tectônicas de placa. Quais são as subdivisões do interior do planeta Terra? Então, temos o manto, temos o núcleo, certo? Temos o núcleo inferior, né, que é formado por níquel e ferro, certo? E temos o manto e a astenosfera, que são subcamadas desse grande sistema de energia que existe no interior do nosso planeta. Então, todas essas energias ou fontes de energia unidas, certo? Elas são responsáveis por um ciclo de transformação das rochas na superfície terrestre. Elas trabalham em conjunto? Sim. E atuam de forma simultânea em todo o período geológico, como no período presente, na transformação do planeta. Então vamos ver aqui, o planeta Terra. Nós temos
a transformação, né, de todas as rochas que são possíveis de serem observadas, temos aqui as rochas ígneas, formadas pelo arrefecimento de massas e rochas fundidas no interior da Terra, as rochas metamórficas, deformadas pelas grandes pressões e temperaturas que sofrem no subsolo, e temos as rochas sedimentares, essa aí que vocês estão vendo, formadas pelo acúmulo de sedimentos em lagos, bacias fluviais e fundos marinhos. Então, esses sedimentos formam camadas e estratos de diferentes composições e depositam-se de modo, né, em geral, de modo horizontal. Então, para podermos vê-la, devem ser levadas por forças que façam com que essas montanhas ou essas rochas se dobrem até criar o que nós chamamos de fratura. E essa fratura ela vai formar diferentes feições de rochas, de montanhas na superfície terrestre. Então, a deposição de sedimentos ao longo do período histórico, nós podemos aqui ver um exemplo de sedimentos que acontece de cima para baixo, certo? Então, esse sedimento, cada um desses sedimentos tem um tempo geológico diferente. Então, a mais antiga está embaixo e as camadas mais novas estão em cima. Então, na medida em que você vai observando o desenvolvimento, né, de todas essas rochas que são provenientes de camadas sedimentares, nós observamos alguns processos que dão origem a essas camadas. Observem essa imagem aqui. Aqui mostra uma rocha exposta, possivelmente de um leito de um rio, e que ao longo de milhares de anos nós temos aqui a imagem de rochas que foram sendo depositadas, certo? Pela força, né, gravitacional, como também pela energia proveniente, né, do Sol. Quando falamos da energia proveniente do Sol, nós tratamos dos processos que envolvem, né, fenômenos atmosféricos, certo? Envolve a pressão, envolve chuva, e que movimenta, né, de certa forma, a hidrodinâmica de rios e oceanos. Então aqui nós temos os estratos. Temos, a princípio, o extrato A, certo? E a coluna de água. À medida que os sedimentos vão sendo transportados e compactados, vão formando novos estratos. Então, temos o extrato A, temos o extrato B, temos o extrato C. Então, essa imagem aqui demonstra todos esses ciclos de deposição de estratos de camadas de rochas. Diferentemente das rochas sedimentares, temos as rochas ígneas. Essas rochas ígneas que nós observamos, elas são formadas, né, tanto pelo movimento da xenosfera, movimento de subducção, e as massas de rochas que são fundidas aqui no interior da Terra, chegam à superfície, em contato com ela se resfriam e formam, entendeu, colunas de montanhas, né, e que vão passar por novos processos de erosão e de ciclos de transformação, uma vez em contato com a energia do Sol e de todos os eventos atmosféricos. Essa rocha foi proveniente do interior da Terra, ela vai sofrer novamente o intemperismo e se desgastar ao longo do tempo, como nós veremos à frente. Temos aqui um fragmento de rochas vulcânicas. Esse fragmento de rochas vulcânicas, observamos aqui nessa imagem, uma imagem da NASA, ela mostra aqui
sedimentos de rochas vulcânicas sendo granuladas pela ação do congelamento e descongelamento das rochas. Então, vamos dar uma ampliada aqui para vermos melhor essa imagem. Temos aqui a imagem ampliada. Essa imagem aqui corresponde mostra listas de pedras. Observem aqui. Na lateral do cone vulcânico, certo? O cone vulcânico lá no Havaí. Então, essas listas aqui de pedras, elas são feitas de pequenos fragmentos de rochas, essas rochas aqui, certo? Que estão alinhadas, né, aqui abaixo. Então, na medida em que existem ciclos de congelamento e descongelamento dessas rochas aqui, nós vemos o intemperismo provocando o que nós chamamos aqui de fragmentação ou granulação dessas rochas, tornando essas rochas mais finas. E elas se movem para o lado, formando aqui essas listas. Então, aos fenômenos atmosféricos, uma vez em contato com essas rochas provenientes de material ígneo, são novamente postas à ação das intempéries do clima e voltam, né, formando aqui o que nós chamamos de processo de pedogênese, né, formando as características dos solos aqui de regiões próximas a vulcão. Então, voltando aqui à nossa aula. O ciclo das rochas. Então, temos um ciclo aqui conhecido, né, como um processo de transformação de média, curta e longa e extremamente longa duração, que inicia-se, vamos lá, pelo intemperismo que a rocha sofre. Então, esse intemperismo que nós vimos, provocado pelos geossistemas, temos aí movimentos de massa que são estimulados a partir da ação direta de rios, né, da hidrosfera, como também da atmosfera. Temos aí frio, né, a questão de temperatura como frio, calor, chuvas, certo? Provoca todo esse intemperismo físico, nós chamamos, na composição das rochas. Em segundo lugar, vem um processo, nós chamamos de erosão e transporte da fragmentação dessas rochas ao longo dos rios, rios, oceanos. E essa erosão e transporte, nós vamos estudar mais à frente, no conteúdo sobre erosão, transporte e sedimentação, e que é um processo também que envolve diferentes sistemas hidrográficos e geológicos. Em um terceiro momento, temos o ciclo sendo formado pela deposição de sedimentos em leitos de rios e oceanos. Como vimos na imagem anterior, a deposição de sedimentos em camadas estratigráficas, e a camada mais antiga ela vai sendo sobreposta por uma outra camada mais nova, e assim por diante, nós vamos tendo um registro estratigráfico, né, e geológico de processos de intemperismo ao longo, né, de milhares de anos. Nós estudamos aqui a deposição de sedimentos, por exemplo, em leitos de rio. Em quarto lugar, o que é que nós vamos ter aqui? Que o ciclo vai formar o que nós chamamos de intercompactação desse sedimento. Então, a gravidade, que nós vimos como uma força que atua sobre o processo, né, de transformação da rocha, ela vai compactar, certo? E tornar esse material mais coeso, certo? Então, quando ele torna esse material mais coeso, nós temos, então, aqui
um processo de compactação. Esse processo de compactação, nós temos três tipos de rochas, que são as mais conhecidas, né? A rocha sedimentar, certo? Que pelo processo de compactação dessa rocha vai se transformar em uma rocha mais coesa, de diferentes sedimentos, cascalhos, arenitos, certo? Argila. Temos as rochas metamórficas, provenientes desse processo de intercompactação, certo? Então, essa rocha aqui metamórfica, ela é formada pelo acúmulo de sedimento em lagos, né? Mas que elas são deformadas pelas grandes pressões e temperaturas que sofrem no subsolo, certo? Então, essas rochas metamórficas, elas vão ser depositadas também no subsolo e vai entrar em fusão, né, com o material magmático e vai ser o que? Derretido, certo? Após ser derretido, nós temos aqui temos o quinto processo, que é a metamorfose, e temos aqui um outro processo, que é o derretimento e fusão dessa rocha metamórfica. Então, essa rocha metamórfica, ela vai sofrer o quê? Um processo nós chamamos de fusão, elas vão ser fundidas, ou seja, unidas, e vai, pela ação das tectônicas, encontrar câmaras e áreas de escape, e quando chegam à superfície, por ser um material menos denso, vai chegar à superfície, essas rochas fundidas, que formam um material mais plástico, né, mais viscoso, vai entrar em contato com a superfície terrestre. Então, em cada camada que ela vai se depositando, até chegar à superfície, ela vai se resfriando. E vai havendo o que nós chamamos do processo de cristalização do magma. E ao estar em contato com o magma, torna-se o quê? Uma rocha metamórfica. E quando ela entra em contato, ela vai formar, nós chamamos de ilhas vulcânicas, certo? Ela vai formar rochas magmáticas, cadeias de montanhas, e que, por sua vez, vai sofrer novamente o intemperismo da ação, né, dos elementos atmosféricos. Então, de modo geral, temos aqui o ciclo das rochas mediante toda uma maquinaria que funciona a partir da energia do Sol, energia gravitacional e da energia que provém do interior da Terra. O processo também de formação de novas rochas, temos aqui um gráfico que mostra a perspectiva de entendimento da velocidade de decantação dessas rochas no ambiente hidrográfico, ou deposição em leitos de rios e oceanos. Então, tem uma zona de transporte, certo? Onde as rochas, como cascalhos, seixos, certo? Arenitos, eles são depositados, são movimentados em suspensão. Temos uma zona, né? Temos aqui argila, silt, areia e calhos rolados, que vão passar por um processo de sedimentação, ou seja, eles vão se compactarem e transformarem-se, né, e vão se transformar em camadas. Processo de sedimentação, processo de transformação de rochas em diferentes camadas. Temos aqui, dependendo, né, do ambiente onde está ocorrendo essa sedimentação, temos uma velocidade de erosão mais intensa.
E o transporte de carga, né? De respeito aqui ao processo de sedimentação. Ocorrendo isso, nós temos um processo cíclico de formação de rochas sedimentares em leitos de rios. Nós vemos frequentemente, né, principalmente em lagos que perdem profundidade, nós conseguimos observar algumas rochas que são compactadas e sedimentadas ao longo de período intenso e duradouro de transporte e deposição de sedimentos entre rios. Então, dependendo da velocidade do fluxo, né, desse rio, nós temos um processo mais intenso de erosão e de sedimentação desse material de cascalhos, de areia, de argila, que vão sendo transportados no interior de rios e oceanos. Em um gráfico mais didático, observamos aqui o processo, né, de intemperismo de uma rocha pela ação da chuva, do calor, da pressão. Temos um período de transporte desse material, certo? Que é fragmentado. Temos um processo de sedimentação que começa já com a granulação mais fina, né, dessas pedras. Então, a ação gravitacional promove a deposição desses cascalhos em camadas. E o último processo da sedimentação é o quê? É a formação de diferentes tipos de rochas em camadas. Em algum momento observamos a diagênese, que é o processo aqui de formação, de compactação dessas rochas. Nós temos, por exemplo, a deposição desse material sedimentar nos rios. Então, após a sedimentação, nós temos a união e a coesão dessas rochas através do processo de compactação e o processo de cimentação, que é a argamassa que vai unir diferentes tipos de rochas e promover um novo bloco, ou um novo conglomerado de pedras. Então, as rochas são uma espécie de memória, no geral, inanimada do planeta. E certamente elas guardam registros das rochas e são uma espécie, né, de... Então, essas rochas, elas são registros históricos de fenômenos ocorridos ao longo de milhares de anos. Então, o cálculo do tempo geológico e de fenômenos ocorridos, né, em diferentes eras geológicas podem ser aferidos, estudados justamente pelos processos de transformação das rochas na superfície terrestre. Então, bons estudos e nos vemos na próxima aula.